Graça e paz, irmãos e irmãs. Desejamos a todos um ótimo dia, na certeza de que o amor de Deus, a presença desse Cristo Jesus, que nasceu na manjedoura e que veio para morrer em nosso lugar, esse amor que nós conhecemos e que um dia nos alcançou, é esse amor que nos traz à casa do Senhor, que nos permite estudar a sua palavra de forma virtual e que nos encontramos mais uma vez nesta terceira série de estudos, nesse terceiro momento em que falamos sobre a beleza do Natal. Por isso, com alegria nos encontramos, saudamos a todos e desejamos que você, a sua casa, enfim, toda a sua família, todos estejam em bem com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Chegamos ao terceiro domingo do Advento, o nosso terceiro estudo, momento em que estaremos dando continuidade a tudo aquilo que já falamos nos dois primeiros estudos e hoje falando um pouco sobre Jesus como sendo o sol da justiça. Neste dia nós estaremos estudando um pouco mais a respeito de Jesus a partir da profecia de Malaquias, enfim, das palavras do profeta que trouxeram ao mundo esperança e paz e principalmente a possibilidade de viver a expectativa e depois a concretização da chegada de Jesus, o Salvador. Portanto, convido você e toda a sua casa para continuarmos esta série de estudos sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar, pedindo que Deus nos oriente, nos abençoe, nos dê a iluminação que só o Espírito de Deus pode dar para esse tempo de estudo. Oremos juntos. Pai eterno, nós te rendemos graças por mais um dia e te pedimos, Senhor, a tua orientação e direção para esse momento de estudo da tua palavra. Sabemos, ó Deus, da importância da tua palavra em nossas vidas. E te pedimos que ela alcance a todos os que nos acompanham através das redes sociais desta igreja, neste dia, nesta hora. Que possamos, Senhor, ser bênção na vida do teu povo e que a tua palavra alcance vidas para a honra e glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje, como dissemos, estaremos estudando um pouco mais a pessoa de Jesus Cristo e a sua vinda a partir do profeta Malaquias. E o texto que nós escolhemos é exatamente o quarto capítulo do profeta Malaquias. Malaquias é um livro bastante pequeno, já foi estudado no primeiro semestre deste ano, em vários estudos que fizemos sobre os profetas menores, mas hoje nós estaremos focando no quarto capítulo, que tem uma belíssima mensagem sobre a presença de Jesus na terra e aquilo que o profeta ensinou a respeito dessa vinda do Senhor Jesus. Vamos ler o texto, é o capítulo todo, e depois estaremos refletindo sobre a sua mensagem também. Acompanhe a leitura do texto bíblico. Porque eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essas são as palavras do profeta Malaquias no 4º século antes de Cristo. Portanto, um tempo bastante longo entre aquilo que o profeta falou e aquilo que depois aconteceu com o nascimento de Jesus. Na verdade, estamos mais próximos. Quando estudamos, por exemplo, o texto de Isaías em lições anteriores, nós estávamos mais do que talvez o dobro de tempo, ou seja, lá no século VIII antes de Cristo. Era um período aqui de Malaquias, um período de retorno à terra. Na verdade, o povo tinha voltado para a terra, era um período de retorno, de reconstrução, diante de toda a desolação após 70 anos de cativeiro, conforme estudamos na semana anterior. Havia um misto de esperança e desesperança, de crença e descrença, de confiança e desconfiança diante de tudo aquilo que viria pela frente. Infelizmente, não se podia confiar em quem pregava a respeito de confiança. Não se podia crer em justiça, em quem tinha o dever de promover a justiça. Autoridades políticas e religiosas estavam corrompidas e muitos tomados pelo desejo do poder. Esta é uma pequena amostra de tudo aquilo que acontecia no tempo de Malaquias. Na realidade, diversas são as lições que podemos extrair do livro de Malaquias, mas nosso foco no dia de hoje refere-se à pessoa de Jesus Cristo, ao Messias, tão aguardado, que chegaria promovendo aquilo que nós chamamos aqui da instalação de um reino de justiça e de paz. E destacamos duas atitudes ou situações, como queiram, enfrentadas pelo profeta, diríamos, ambas interligadas, ou seja, diante de uma atitude ou comportamento, as mais diversas situações ou problemas foram surgindo ao longo da vida do povo nesse retorno do exílio, nesse tempo de Malaquias. E diante de tantas situações contrárias à vontade de Deus, encontramos os motivos da fala do profeta ao dizer, ao se expressar, nascerá o sol da justiça. Vamos ver tão somente duas falas que consideramos importantes ao longo de todo o livro, como um grande resumo que fazemos, mas depois aplicando esta expressão do profeta ao tempo que estamos vivendo, esse tempo do advento, a esse momento tão lindo nesse terceiro domingo do advento. A primeira fala ou destaque que fazemos aqui é a ideia de que o profeta ele ataca o sistema injusto que abalava palácios e sacerdócios. Vou repetir aqui a frase para que fique bem gravada em nossas mentes e corações. O profeta atacava o sistema injusto que abalava palácios e sacerdócios. Vamos entender melhor isso agora. Enquanto muitos se esbanjavam em suas festas constantes, o profeta denunciava que a maior parte da população vivia a mendigar o pão. Havia um desprezo pela verdade. E o sacerdote anuncia que somente com a chegada do sol da justiça, um novo tempo nasceria no coração de toda a nação. Vejamos algumas das suas palavras. Lá no capítulo 1, do versículo 4 ao 6,
há uma palavra dura do profeta em relação a toda a nação, mas de uma maneira especial também aos sacerdotes, aos líderes do povo, naquilo que era a responsabilidade dessas autoridades e aquilo que não era feito em detrimento das necessidades do povo. Vamos ler o texto bíblico e depois voltamos para a nossa também análise daquilo que o profeta falou. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Veja a dureza desse texto e a comparação que o profeta faz. A crítica do profeta atingia todas as autoridades que viviam longe da verdade e da justiça. Dizia claramente que havia uma maior preocupação, uma preocupação apenas com as coisas materiais e desejos pessoais, e o cuidado com o sagrado estava em total desprezo. Pensemos agora um pouco na situação da própria nação de Israel, visto que em nossa primeira aula, ao estudarmos Isaías, notamos o profeta falando da total restauração de Deus vinda através do Messias, e na semana passada aprendemos que esse Messias seria a luz do mundo e príncipe da paz. Agora, para Malaquias, Deus viria como o sol da justiça representado na pessoa do Messias, que faria nascer um novo reino, e nesse reino não haveria injustiça, pelo contrário, seria um reino de total plenitude de justiça e paz. Essa é a primeira questão que queremos destacar em relação a esta fala do profeta, a expressão do profeta, sol de justiça, nascerá o sol da justiça. Mas o segundo, ligado a isso, está também relacionado à ideia de que o sistema de ensino no tempo de Malaquias estava totalmente corrompido. É fácil perceber isso quando lemos a história, não apenas dentro do livro de Malaquias, na narrativa do profeta, mas também outros livros do seu tempo que temos dentro da Bíblia Sagrada. E diversas eram as responsabilidades dadas por Deus aos sacerdotes. Ele, por exemplo, representava as alegrias e as tristezas do povo diante do Senhor. A educação de todo o povo, que hoje chamamos em nossas igrejas de educação cristã, era responsabilidade do sacerdote ou dos sacerdotes. Era dele ou deles a responsabilidade de ensinar ao povo a respeito das leis de Deus, orientando o povo nos caminhos do Senhor. Portanto, educar a nação no caminho da justiça, conduzir a nação à prática da justiça, era uma responsabilidade sacerdotal, e isso não estava sendo feito, essa responsabilidade não estava sendo cumprida. Vejamos mais uma crítica do profeta, agora no segundo capítulo, do 6º ao 8º versículos. Acompanhe a leitura desse texto bíblico.
a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, na iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eis aí uma palavra também dura neste versículo, direcionada aos sacerdotes. Uma grande parte da população, segundo a história, não tinha acesso ao conhecimento. Isso é tão claro, esse fato é tão claro que um sacerdote honesto, chamado Esdras, decidiu ler a lei para o povo, explicando cada detalhe. A história é linda e o resultado terminou em partilha de pão às pessoas que nada tinham. Essa linda história, essa passagem bíblica, está registrada no livro de Neemias, capítulo 8, entre os versículos 1 e 12. Texto este que convido você a ler em sua casa, nos seus estudos, e você verá uma bela mensagem de um sacerdote, no caso Esdras, que não se deixou corromper nesse tempo de reconstrução de Israel. Muito pelo contrário, ele lutou para que o povo voltasse a escutar a lei de Deus, a aprender da lei de Deus e a praticar a lei de Deus. Tanto fez isso que no final da sua história ele convoca e convida, o povo a uma grande festa para que todos aqueles que tinham aquilo que podiam dar aos outros, repartissem, partilhassem o pão, enfim, fossem bênção na vida dos outros. Vale a pena ler este capítulo com calma e em espírito de oração. Olhemos agora com carinho, novamente para o segundo versículo do texto lido, logo no início dos nossos estudos. Vamos reler o texto, apenas o segundo versículo do capítulo 4. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. No olhar do profeta e na fala do profeta, Cristo, o sol da justiça, chegaria trazendo a salvação, a liberdade e a alegria. Agora, o que significa trazer cura em suas asas, como diz o texto lido? Suas asas, podemos imaginar aqui a ideia como raios do sol. É uma linguagem figurada, mas dá a ideia de proteção e de cuidado. Deus se preocupando com o ser humano, Deus se preocupando conosco, Deus cuidando de cada um de nós individualmente, porque esse Deus que em Cristo é o sol da justiça, ele conhece todas as nossas necessidades. Porque Deus nos ama e é por isso que ele vem em nossa direção e nos cura e nos restaura completamente. É ele que estende os seus braços e nos alcança com a sua graça. Portanto, podemos descansar em suas asas e nele confiar. O cuidado de Deus para conosco se torna concreto e palpável na pessoa de Jesus Cristo. Temos a salvação e todo o cuidado através do Redentor que foi prometido e na promessa de Deus ele nasce em Belém. Aquilo que era apenas uma promessa do tempo de Malaquias torna-se realidade com o nascimento de Jesus.
É este Jesus que quer estender as suas asas sobre toda a humanidade, e é por isso que ele vem e não apenas nasce na manjedoura, mas ele vive e morre, e ao ressuscitar promete vida e vida em abundância, vida eterna a todos os seus filhos e filhas. A convicção é tão grande de que nascerá o sol da justiça que o profeta chega a usar a figura ou a expressão bezerros soltos na estrebaria, para transmitir a ideia de que a libertação vinda da parte de Deus, do Deus encarnado, produz uma profunda alegria, assim como reagem os animais soltos no curral diante da luz do sol. O profeta pega a imagem da natureza, da própria criação de Deus, se referindo aqui à figura dos bezerros, para mostrar a alegria dos bezerros em encontrar-se com o sol. E assim ele faz essa comparação, mostrando que a vida humana é restaurada através de Cristo Jesus, o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça. Que belíssima e confortadora palavra do profeta. Séculos antes, diante de um caos político, religioso e social, Deus usa o seu servo para dizer, olhando para a nação através do seu servo, Deus diz: as coisas não ficarão da maneira que estão. O mundo conhecerá a verdadeira justiça, e isso de forma encarnada, porque Cristo é a própria justiça de Deus encarnada. É importante que tenhamos isso em mente no coração quando olhamos para esse belo texto bíblico. E para reforçar essa profecia, usa a figura do sol, mas para demonstrar que assim como o universo gira em torno do sol, toda a humanidade se prostrará diante daquele que é o sol da justiça. Irmãos e irmãs, nós estamos a poucos dias da celebração do Natal. Nesse terceiro domingo do Advento, nós somos convidados à reflexão sobre a pessoa de Jesus Cristo como aquele que veio trazer justiça à terra. Justiça em todos os setores da humanidade, em todos os ambientes, em todas as situações. A alegria do momento é a oportunidade para pensar no menino Deus nascido em Belém, com o título de O Sol da Justiça. Vivemos em uma sociedade encharcada e manchada pelas lamas da injustiça. Injustiça que passa pelos grandes sistemas, mas que também passa pelo nosso olhar crítico, pelas atitudes que tomamos em relação ao nosso próximo, em nome, muitas vezes, de uma perfeição pessoal, profissional e, infelizmente, até espiritual. Em uma sociedade onde a injustiça anda tropeçando pelas praças, usando a expressão do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 14, só nos resta esperar a justiça divina. Vale a pena ler esse texto citado. O profeta diz assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. A verdadeira celebração do Natal deve ser um ato de gratidão àquele que é o sol da justiça. O convite do profeta e do próprio Deus, nesse tempo de Natal, nesse tempo de Advento, é que sejamos semeadores da justiça para que possamos dar à luz a paz. Portanto, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para que lutemos com todas as nossas forças contra toda atitude injusta, seja ela do tamanho
e da forma que for. Na certeza de que Deus mesmo deseja que possam correr em nossas veias a sede pela justiça. A pessoa de Jesus Cristo, nesse Cristo de Deus, nascido em Belém e tão proclamado pelo profeta Malaquias, esse desejo de Deus é que todos nós possamos ser promotores da justiça que tem à luz a paz. Portanto, o meu convite a você é que nos preparemos para a celebração do Natal na certeza de que Cristo é a própria justiça de Deus que vem ao mundo. E isso é tão verdade que depois aprendemos nas doutrinas bíblicas que é exatamente pela justiça de Deus que somos justificados, que somos resgatados dos nossos pecados, curados dos nossos erros, das nossas limitações e dificuldades em relação a Deus e nos encontramos com a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Sejamos promotores dessa justiça de Deus, semeadores dessa justiça nas nossas atitudes, no nosso gesto, para que o nosso Natal seja o Natal de Cristo Jesus, aquele que é o sol da justiça. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana de muita paz e de muita graça na companhia de todos os seus familiares. Fique na paz de Deus e até a próxima semana.